E aí, putz, aí eu comecei a usar os anabolizantes, né? Até os meus 23, não tem como, a gente, putz, toma e depois para, depois toma de novo e tal. As consequências disso, elas vieram à tona depois que eu comecei com a agenda de shows, né? E eu comecei a sentir os efeitos, principalmente no emocional. Mudanças bruscas de humor, sabe? Principalmente. E também aumentando muito a minha ansiedade. Eu sou um cara ansioso por natureza, mas esses hormônios, né, eles mexem muito com a gente. Assim que eu apareci na novela das 9, com o rosto diferente, putz, meu Instagram lotou de mensagem, de comentário. Nossa, o que aconteceu com o seu rosto e tal? E eu já sabia que tinha dado errado, entendeu? No mesmo dia que eu fiz a harmonização, eu já tinha a ideia de retirar. Esse tempo de pandemia, eu fiquei super dedicado à minha família, né? De lá para cá, óbvio, aconteceram coisas também bem complicadas, né? Como a perda do nosso bebê, né? Do nosso primeiro bebê. E aí, depois de um tempo, Deus foi e deu o Luca de presente para a gente. Então, foi um momento incrível. Eu aproveitei esse tempo de pandemia para poder ficar ao lado da Lorena. Acompanhei toda a gestação dela, então isso foi muito importante para mim e para ela, para a gente como casal, e tenho certeza que para o Luca também. Então essa coisa de estar próximo, de conversar com a barriga, essas oportunidades, talvez eu não teria se a gente estivesse em tempos normais, né, em tempo de show e etc. Talvez com a agenda eu não conseguiria ter esse tempo. A falta de shows, veio esse ócio criativo, né? A criatividade ela voltou assim, com uma força enorme. Eu estava já sem compor, escrever músicas, acho que, sei lá, desde 2014, 15 que eu tô travado para composição, porque desde que começou, a minha agenda começou a ficar muito cheia, né, de 2014 para cá, essa criatividade ela foi sendo minada, né, assim, por conta da grande velocidade com que as coisas aconteceram e também pela quantidade de compromissos. Então, os pontos muito positivos desse lockdown foi acompanhar a gestação da Lorena de perto, e também ter aproveitado esse tempo para poder voltar a compor. Então, eu senti muita vontade de poder voltar a fazer isso, que eu acho que é uma das... Eu acho que para o artista, no mercado musical, eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, é a composição, porque da composição é que a gente entende qual é a realidade atual do artista. Ela veio como uma forma de alavancar várias mudanças pessoais, sabe? Para melhor, obviamente, né? E eu acho que filho, na vida de uma família, não só para o pai e para a mãe, vem como alavanca de um progresso, sabe? De um progresso, no meu caso, um progresso pessoal. Não tem como isso não refletir no meu profissional. Desde que o Luca nasceu, eu tenho sentido uma motivação bem maior para poder fazer o melhor possível, sabe, no meu trabalho, na minha vida pessoal, para minha família, como pai, como filho, né, como profissional, como artista. E eu tenho certeza que esse trabalho ele já tem muito disso. Esse trabalho ele é mais do que só um aglomerado de músicas e uma ideia. Para mim é um restart, é um ponto de partida para um novo tipo de fazer esse business musical. E muito disso, com certeza, tem o dedinho do Luca. Eu e a Lorena, a gente tem vontade de ter pelo menos mais 2 ou 3. Deus é que sabe, assim, eu tô disponível. Acho fantástica a experiência de ser pai, uma questão, é um momento, assim, muito incrível, difícil de explicar, assim, com palavras, mas eu também tenho que ficar bastante atento também à vontade da Lorena, né? Ela, como mãe, sinalizou para mim que tem vontade de ter mais filhos, então a gente está se preparando aí para quando Deus quiser vir mais. Já há um tempo eu venho apostando também em outros nichos, né, em outros mercados que não é o musical, principalmente nichos que fazem parte da minha vida, né, do meu dia a dia, que tem fit com o que eu acredito e principalmente com o meu propósito. Então, hoje eu tenho o Híbrido, que é uma plataforma de treinos, onde eu tenho 2 sócios, grandes amigos meus. A gente tem
uma planilha digital de treinos. Eu também tenho uma rede de academias chamada Skyfit. Hoje a gente está com 10 unidades. Aliás, agora 11, porque a gente abriu uma na Moca, em São Paulo. E também tem uma plataforma, uma startup chamada Artify. Para ser mais resumido e mais claro, é uma plataforma de tokenização musical. O que, que é isso? Eu posso pegar uma porcentagem dos meus rendimentos em royalties que eu recebo das plataformas digitais e dividir com pessoas que querem fazer esse investimento. Ou seja, quando cai os meus royalties pela execução das músicas, pelos plays das músicas, você vai poder ganhar junto comigo. Então, isso funciona tanto para pequenos investidores quanto para grandes investidores. E o último e o outro negócio que eu tenho é o Shot da Alegria, é um shot matinal para imunidade, para acelerar o metabolismo e também para ânimo. É feito basicamente de cúrcuma, tem glutamina, tem camu-camu, cardamomo, um pouquinho de pimenta preta. Então, assim, é um shot bem bonitinho. Eu peguei a música Shot da Alegria, do Fala Mansa, inclusive o Tato é meu sócio nesse shot. E aí eu criei esse nome com base na música. Então, toda vez que eu tomo shot, aí eu vou e danço o shot, dance o shot da alegria. E comecei com isso há uns quase 6 meses atrás, fazendo todo dia no meu Instagram, assim, de uma forma que eu ainda não tinha pensado nisso como um business ainda, mas depois eu comecei a fazer negócios com esse nome e com a fórmula do shot, e agora a gente vai começar a colocar para venda tanto na internet quanto nos pontos físicos, que vão ser mais de 7 mil. Moro longe de casa já tem bastante tempo, desde os 16, e nessa época eu estava trabalhando como modelo, né? Então eu fazia muito casting, né? Eu morava em Belo Horizonte, fazia casting demais, fazia muito showroom também, pegava muito isso. E eu queria crescer como modelo, eu queria começar a ganhar mais, e eu era muito franzino, eu era bem magro, assim, tinha a mesma altura, 1,87 com 69 quilos, assim, eu era bem magrinho. E aí, putz, aí eu comecei a usar os anabolizantes, né? E aí depois, até os meus 23, não tem como, a gente, putz, toma e depois para, depois toma de novo e tal. As consequências disso, elas vieram à tona depois que eu comecei com a agenda de shows, né? Tava fazendo muito show, uma agenda atribuladíssima, e eu comecei a sentir os efeitos, principalmente no emocional, né? E aí, quando eu fui fazer uma consulta com o meu endócrino, que é o Paulo Musi, daí eu tive a oportunidade de entender que aqueles anabolizantes que eu usei no passado, eles estavam influenciando no meu emocional, agora que eu estava, vamos dizer assim, precisando ter esse lado fortalecido, né, na verdade. E aí a gente buscou o Paulo Musi como uma forma de melhorar tudo isso, e aí ele me atende desde então. O Paulo virou um pai para mim mesmo, assim, tem quase 7 anos já que ele me atende, e isso, graças a Deus, ficou no passado. Mudanças bruscas de humor, sabe, principalmente. E também aumentando muito a minha ansiedade. Eu sou um cara ansioso por natureza, mas esses hormônios, né, eles mexem muito com a gente. Eles podem até começar a inibir hormônios da felicidade, por exemplo. Então, é um negócio bem assim, é um negócio complicado, sabe? E que a gente não consegue enxergar, porque não é externo, né? Começa a mexer com o nosso interior, assim, então é bem complicado. Se eu não tivesse o Paulo para poder me ajudar, sei lá o que tinha acontecido. Mas, enfim, passou. A questão da harmonização, eu acho que não foi muito polêmico. Acho que foi mais o volume de opiniões das pessoas mesmo, entende? Porque assim que eu apareci na novela das 9, com o rosto diferente, putz, meu Instagram lotou de mensagem, de comentário. Nossa, o que aconteceu com o seu rosto e tal? E eu já sabia que tinha dado errado, entendeu? Eu já sabia que tinha, vamos dizer assim, que não tinha ficado legal. No mesmo dia que eu fiz a harmonização, eu já tinha a ideia de retirar, né? Não tinha ficado bom, não tinha dado certo para mim, e muito dificilmente eu vou voltar a fazer alguma coisa parecida com isso, assim. Ah, cara, arrependi, né? Arrependi, sim. Eu não faria de novo, não, sabe? Mas também serviu como um baita de um aprendizado também. E outra, se na minha opinião tivesse ficado bom, putz, aí eu ia entender, né, a crítica das pessoas, mas eu ia continuar com a harmonização, mas é que realmente não ficou bom, sabe? Achei que ficou exagerado e tal, que não combinou comigo.
tirou assim a minha originalidade, a minha identidade. Então resolvi optar por retirar. E a única coisa que eu faço e que todo ano, quase de 8 em 8 meses eu faço, é o Botox nas axilas para não suar mesmo. O mais importante é a gente cuidar daquilo que não dá para ver, né? A gente cuidar primeiro do que tem dentro da gente, sabe? Para depois a gente eu acho que tudo acontece ao mesmo tempo. O que eu quero dizer é que se eu pudesse voltar atrás, eu tinha me preocupado mais com, com o que eu tenho dentro, sabe? Assim, lógico, eu não me arrependo de nada. Eu amo ter essa vida regrada, de disciplina, com alimentação, com os treinos, mas eu gostaria depois, se tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu prestaria mais atenção em mim como pessoa, assim, e menos como uma imagem. Qual